eu sou Miriam Portela, sou engenheira agrônoma, tecnóloga em gestão ambiental e mestre em agronomia. E esse semestre nós iremos trabalhar com a disciplina Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável. Nessa disciplina nós vamos ter um pouco de noção do que é agricultura sustentável, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento rural, além de também entender o que significa agroecologia, quais suas técnicas, quais suas práticas, a questão da conservação do solo e dos recursos naturais e também a normatização de produtos orgânicos e tudo relacionado a esse universo. Então, na primeira aula, nós iremos ver a questão agrária brasileira, a questão de conceitos do desenvolvimento rural e sustentabilidade e a agricultura sustentável relacionada à modernização agrícola e à degradação ambiental. Quanto à questão agrária brasileira, desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais, a questão agrária no Brasil ela vem mudando de acordo com os anos. Tudo começou com o descobrimento do Brasil no ano de 1500 e até o ano de 1822, com a chegada dos portugueses ao Brasil, as terras brasileiras elas foram praticamente dominadas pela coroa portuguesa. No ano de 1530, essas terras elas começaram a ser destinadas para outras pessoas, mesmo essas pessoas sendo controladas pela coroa portuguesa. A coroa portuguesa pegou essas terras e distribuiu para essas pessoas denominadas donatários. Esses donatários faziam a agricultura nestas terras, sendo que essa agricultura era caracterizada principalmente pelo plantio, pela monocultura, ou seja, o plantio de uma única cultura. E foi nessa época que surgiu os plantations. O que eram os plantations? Eram grandes áreas cultivadas com uma única cultura. Era milho, algumas eram cana-de-açúcar, outras café, dentre outras culturas. De 1822 a 1850, alguns desses donatários não conseguiram produzir nessas terras doadas pela coroa portuguesa e começaram a devolver essas terras ao pessoal da colônia. E aí ocorreu no Brasil o que nós chamamos de posse livre das terras devolutas, uma vez que não havia leis que regulamentassem o direito do uso dessa terra, ou seja, as terras eram destinadas a esses donatários, no entanto, por lei, eles não eram legalmente donos daquela terra. Em 1850 foi um ano marcado tanto pela expansão cafeeira, como também pela criação de duas leis, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi uma lei que vetou a prática do tráfico negreiro no país, ou seja, era proibido que fossem trazidos negros da África para serem usados como escravo no país. E também nessa época marcou-se pela criação da Lei das Terras. O que era essa lei? Essa lei garantia que as terras devolutas elas se tornassem propriedade do Estado e que pudessem ser vendidas apenas, negociadas, né, apenas por leilões. Só que essas terras, na verdade, eram do Estado, mas elas eram destinadas mais aos latifundiários, porque eram os únicos que poderiam conseguir comprar essas terras através de leilões. E todo o recurso que era derivado desses leilões custeavam a vinda de novos imigrantes para o país para trabalhar como escravos, já que não se podia mais trazer escravos da África, traziam imigrantes europeus e asiáticos para trabalhar aqui no Brasil. Atualmente, ainda há essa questão do latifúndio no país com um grande privilégio, a questão da monocultura e também de uma produção para atender o mercado que normalmente é o externo. A maioria dos produtos que são produzidos no país, eles são destinados à exportação. Então, nesse sentido, observa-se que desde a época colonial até aos dias mais atuais, cada região do país ficou especializada por uma cultura, né, por uma monocultura de destaque. Por exemplo, no Nordeste existem muitas regiões, muitos estados que produzem a cana-de-açúcar. Já o Sudeste, existem muitos estados, no Sudeste e Centro-Oeste, né, muitos estados que produzem milho, soja, o café, no caso de São Paulo e Minas, a questão do gado também, a região Norte, Centro-Oeste, região Norte, que é muito forte a pecuária nessa região. Então, observa-se que essas culturas e atividades de destaque em cada região, elas persistem até hoje, e isso veio desde a época colonial. Então, como consequência, em épocas mais recentes, como consequência dessa questão agrária do período colonial, é que houve diversos movimentos sociais, denominados revoltas, e que aconteceram em diversas regiões do país. Então, nós podemos citar basicamente 4 principais revoltas que ocorreram nessa época
mais dessa época colonial, que foi o movimento Quebra-Quilos, que foi um movimento que era contra a nova adoção de pesos e medidas, né? Porque antigamente não existia quilo, não existia centímetro, nada vendido em metro. Então começou-se a adotar esse sistema de pesos e medidas e isso provocou uma revolta. Teve também a revolta dos malés, porque existiam alguns escravos muçulmanos e na época da abolição da escravatura, esses escravos muçulmanos não foram libertos, então houve essa revolução. A cabanagem, que ocorreu de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará, contra a extrema pobreza e também relevância política. E a balaiada, que ocorreu entre 1838 e 1841, no interior da província do Maranhão, espalhando-se pela província do Piauí, e com o intuito de tomar o poder local que as pessoas, os revoltosos, estavam insatisfeitos com o poder naquela região. Como consequência da questão agrária, com o passar dos anos, houve uma modernização da agricultura, no sentido de que houvesse uma produção bem maior para exportação, em um curto espaço de tempo e em menores áreas. Então, com isso, provocou-se, a principal consequência dessa questão agrária foi a questão da Revolução Verde. E essa Revolução Verde, ela refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas que permitiram o vasto aumento da produção no país. E essa revolução, o auge dela aconteceu entre 1960 e 1970. E esse modelo da Revolução Verde, ele foi baseado numa intensiva utilização de sementes modificadas, de ampla utilização de maquinário, de mecanização agrícola e também a diminuição do custo de manejo. No entanto, essa Revolução Verde, ela proporcionou, por meio desses pacotes de inovação tecnológica, uma grande degradação ambiental, porque começou a ser utilizado em larga escala pela maioria dos agricultores e produtores. Então, essa Revolução Verde, de uma certa forma, ela trouxe uma evolução na agricultura, mas também trouxe degradação ambiental. E além da degradação ambiental, a Revolução Verde ela não conseguiu resolver o problema que era o principal objetivo dela, que era resolver o problema da fome no mundo. Porque começou a haver um aumento da concentração fundiária, ou seja, apenas os grandes produtores detinham o poder daquele pacote tecnológico e também alterou a cultura de pequenos proprietários. Muitos proprietários utilizavam uma grande tecnologia em áreas pequenas, o que não era economicamente viável para eles. Então, daí, a partir da Revolução Verde, vendo que houve o número de degradação ambiental, começou-se a pensar na questão ambiental relacionada à agricultura. Então, começou-se a haver uma associação entre desenvolvimento rural e sustentabilidade. O termo desenvolvimento rural ele foi criado, na verdade, em 1970, no auge da Revolução Verde, como uma estratégia de contrabalançar os efeitos negativos, principalmente nos países de terceiro mundo. Do ponto de vista ambiental, o desenvolvimento rural ele estava muito atrelado à questão da utilização insustentável dos recursos ambientais, ou seja, com o desenvolvimento rural, a questão da Revolução Verde, a modernização da agricultura ela estava muito atrelada à degradação ambiental. Daí começou-se a pensar na questão da sustentabilidade na agricultura, sendo que, segundo Caporal e Costa Weber, em 2002, eles citam que a sustentabilidade é uma forma de pensamento sistêmico relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. No entanto, a sustentabilidade ela era sustentada por 3 pilares, que era o pilar ecológico, o pilar social e o pilar econômico. Com o pensamento de Caporal e Costa Weber em 2002, esses três pilares foram adicionados mais 3 para se tornar uma multidimensão da sustentabilidade, que foi o pilar cultural, político e ético, criando assim as multidimensões da sustentabilidade. Já desenvolvimento sustentável foi um conceito que surgiu nos anos 70 e ele foi reforçado mais nos anos 80 e 90 com o objetivo do desenvolvimento econômico e conservação ambiental. E o conceito mais aceito atualmente para desenvolvimento sustentável trata-se daquele capaz de suprir as necessidades das gerações atuais, podendo garantir que as gerações futuras também possam ser atendidas por esses recursos ambientais, ou seja, não esgotar os recursos para o futuro. E daí
com essa busca de associar a agricultura ao desenvolvimento sustentável, é que surgiu o termo agricultura sustentável. Segundo alguns autores, a agricultura sustentável é aquela que respeita o meio ambiente, que é justa do ponto de vista social e consegue ser economicamente viável, ou seja, com a produção aliada à economia de uma forma que respeite o meio ambiente. A agricultura, ela pode ser considerada sustentável e deve garantir às gerações futuras a capacidade de suprir as necessidades de produção e qualidade de vida no planeta, ou seja, praticar a agricultura sustentável, com desenvolvimento sustentável. Os principais princípios e características da agricultura sustentável são a diminuição de adubos químicos, o uso de técnicas que não poluam o ar, a água, o solo, práticas de agricultura orgânica, a criação e o uso de sistemas de captação da água da chuva para ser utilizada na irrigação, que a irrigação é muito utilizada na agricultura, o não desmatamento de florestas e matas para ampliação das áreas agrícolas, o uso racional ou quando possível, a eliminação do uso de pesticidas, o uso da agroenergia, a adoção de sistemas de plantio direto e principalmente a adoção da gestão ambiental e territorial. Com essa questão da agricultura sustentável, há uma preocupação muito grande com a questão da modernização agrícola atrelada à degradação ambiental, porque com a Revolução Verde, a modernização agrícola ela foi vista como um vilão para a conservação e a preservação do meio ambiente. Então, a modernização na agricultura brasileira, ela ainda começou no século passado, oriundo desse processo da Revolução Verde, e a principal característica da modernização agrícola foi a utilização em larga escala dos fertilizantes nitrogenados, o uso indiscriminado de máquinas e implementos agrícolas e principalmente o melhoramento vegetal. Então, a modernização, ela, embora tenha trazido uma evolução na agricultura, como eu falei anteriormente, ela fez com que os pacotes tecnológicos trouxessem uma degradação ambiental. E dentre os principais problemas que nós podemos citar, nós temos os desmatamentos de grandes áreas, a erosão, a compactação do solo, que é um problema muito comum, principalmente atrelado à mecanização agrícola, a contaminação dos mananciais, causado principalmente pelo uso de defensivos agrícolas, o assoreamento e o efeito estufa. Então, assim, a gente encerra a unidade 1 da nossa aula de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável.